Boa tarde, torcedor vascaíno, torcedora vascaína. Vamos falar um pouco sobre o jogo de ontem, estreia do Vasco na Copa do Brasil 2026, jogo no estádio Mangueirão, em Belém do Pará. Paysandu 0, Vasco da Gama 2, 2 gols do atacante argentino Spinelli, ambos os gols na segunda etapa. Um jogo de dois tempos distintos. Um primeiro tempo em que o Vasco não foi bem e um segundo tempo em que mudanças, tanto táticas quanto de atitude, mudaram o rumo, o curso da partida. O Vasco que entrou num 4-3-3 com variações para 4-1-4-1 ou 4-2-3-1, nessas variações, o Vasco deu a impressão de que não sofreria. Ficou apenas na impressão. Porque o Vasco começa até bem, até os 10 minutos, um time que consegue ter a bola, um time que deu a impressão que jogaria pelos dois lados do campo, mas não foi o que aconteceu. O Vasco inicia com posse, inicia com a iniciativa do jogo, consegue em alguns momentos empurrar um pouco a equipe do Paysandu para trás, chega por duas vezes pelo lado direito, com o Puma Rodrigues, com cruzamentos que o Spinelli não conseguiu aproveitar, e também chegou pelo lado esquerdo. Mas quando eu digo que foi uma impressão, foi de fato só uma impressão. Por que eu estou falando isso? Tem sido muito visto o Vasco jogar apenas e tão somente pelo seu lado esquerdo. É o lado forte do Vasco, aonde caem por ali o Andrés Gomes, o Cuiabano e o Thiago Mendes. E o lado direito do Vasco é o lado direito vazio, que não tem jogadas. Ontem, o Puma chegou ali por duas oportunidades e eu pensei, opa, o Vasco vai equilibrar essas jogadas pelos lados do campo. Mas com o decorrer da partida, não foi o que de fato se manteve. Então o Vasco começa até bem, ali os primeiros 10 minutos, conseguindo dificultar a saída da equipe do Paysandu. A equipe do Paysandu tinha muita dificuldade ali até os 10 minutos para sair para o jogo e chegar ao gol do Vasco. O Vasco teve ali os cruzamentos do Puma, teve dois chutes perigosos do Rojas, uma inclusive que ele poderia ter dominado e tentado fazer algo melhor, mas não fez. E a partir daí, a partir desse período inicial, o que aconteceu? O Paysandu consegue encaixar a marcação alta, ou seja, o Paysandu que tem como característica o seu treinador subir essa marcação, marcar lá em cima, como a gente fala, na garganta. Essa marcação encaixou e o Vasco passou a ter dificuldades de, primeiro, sair para o jogo, segundo, trabalhar essa bola de pé em pé. A marcação do Paysandu encaixou, o Paysandu impôs um ritmo físico muito intenso, ritmo esse que custou caro no segundo tempo, tá? Porque ninguém consegue manter esse ritmo intenso de marcação, de intensidade, os 90 minutos. Então, no primeiro tempo, resolveu. O Paysandu encaixa a marcação, força o erro do Vasco na saída de bola, força o Vasco a usar a bola longa, que é aquela bola que você ou chuta aleatoriamente para frente, ou é aquele chute já direcionado. Mas o Vasco precisou fazer isso, abusar da bola longa, e os passes de pé em pé passaram a não existir mais. O Paysandu começou a ameaçar com bolas aéreas, que tem sido um Deus nos acuda para a defesa do Vasco. Então o Paysandu começou a chegar com bolas aéreas, escanteios, faltas laterais, e o Vasco não conseguiu mais manter o ritmo dos 10 primeiros minutos, que foi conseguir trabalhar de pé em pé, o Spinelli conseguir fazer o pivô
para que os homens que viessem do meio aproveitassem essa jogada. O Vasco depois parou. Por quê? Porque o Paysandu encaixou a marcação alta e anulou as ações do Vasco. O Vasco, dos 10, 15 minutos até o final do primeiro tempo, o Vasco sofreu na questão física do jogo, porque o Paysandu encaixou a marcação, foi perigoso, teve uma bola na trave, inclusive, que depois acabou sendo dado impedimento no lance, mas o Vasco sofreu uma bola na trave, porque o Paysandu encaixou a marcação com esse ímpeto físico. Só que, como eu falei, não é possível você manter esse ritmo o tempo inteiro. Isso humanamente é impossível. Vem o segundo tempo, e quando se achava que o Renato iria fazer alguma alteração de peças, ele fez uma única alteração, e essa alteração foi tática. Ele tira o Rojas, que estava jogando no primeiro tempo, preferencialmente pelo lado direito, puxa o Rojas para trabalhar do meio da zona central para a esquerda. O Rojas, embora tenha dado os principais chutes do Vasco no primeiro tempo, não fez uma etapa inicial boa. Quando ele é colocado pelo lado esquerdo, o Rojas muda o seu rendimento dentro do jogo. O Rojas, que jogou muito ali pelo lado direito, uma espécie de ponta direita, vamos dizer assim, porque o Tietê era o meia-direita. Porque se você visse a linha atrás do Spinelli, Rojas, Tietê, Thiago Mendes e Andrés Gomes. Essa linha à frente do Spinelli. Então, o Rojas saiu daqui e passou a circular aqui pelo meio, daqui para cá, para a esquerda. O rendimento do jogador melhorou e o rendimento do Vasco também mudou. Muito em função do quê? O Paysandu também não conseguiu manter aquela marcação alta do primeiro tempo. A marcação desencaixou. O Vasco entrou mais ligado, é verdade, mas essa marcação do Paysandu do primeiro tempo, que surtiu efeito, e poderia com ela o Paysandu ter aberto o placar e complicar muito a vida do Vasco, como a marcação desencaixou e teve a mudança de posicionamento do Rojas para o lado esquerdo, o que aconteceu? A marcação do Paysandu não encaixou mais, o Vasco conseguiu sair mais para o jogo, preferencialmente pelo seu lado esquerdo, que é o lado forte do Vasco, e aos 11 minutos ocorre o quê? O Rojas iniciando o gol do Vasco. Como é que sai o gol? Uma bola pelo lado direito de defesa do Paysandu. O jogador atrasa a bola, marcado por um jogador do Vasco. O zagueiro dá um bico para a lateral, para poder abafar, só que agora ficam bolas nas laterais do campo, numa espécie de um cone, para poder acelerar o reinício da partida. Então, o jogador que deu um bico, ele escorrega e cai do campo, abrindo um buraco pelo lado direito de defesa do Paysandu e esquerdo de ataque do Vasco. O Rojas, inteligentemente, rapidamente, pega a bola, bate o lateral para o Andrés. Em lateral não existe impedimento, o Gomes poderia estar à frente da linha do penúltimo defensor, sem problema nenhum, porque em lateral não tem impedimento. O Rojas bate o lateral, o Gomes entra pelo lado esquerdo livre de marcação, cruza para a pequena área, onde ele encontra o Spinelli cara a cara com o goleiro do Paysandu. O Spinelli fuzila o goleiro, bate com aquele, a gente fala, bateu com raiva e abriu o placar para o Vasco aos 11 minutos. Ali, a casa caiu para o Paysandu, porque o Paysandu já não estava conseguindo encaixar a marcação do primeiro tempo. E aí as coisas clarearam para o Vasco. É bem verdade que logo após o gol do Vasco, o Paysandu teve uma oportunidade de empatar o jogo e não fez. A partir daí, o segundo tempo foi todo do Vasco. O Vasco conseguiu chegar mais, conseguiu encontrar mais espaços. O Rojas
jogando pelo seu lado, que é o melhor lado. Você vê os vídeos dele, aí, os lances que ele cria ocorrem da esquerda para dentro. Então o Rojas pelo lado direito não está dando certo, ele passou pelo lado esquerdo, jogou bem. Ele é que cruza a bola aos 16 minutos do segundo tempo, na cabeça do Spinelli para fazer 2-0 e assim, só se acontecer um aborto na natureza. Mas o Vasco já era favorito para o confronto. Vence fora de casa por 2-0. Dificilmente o Paysandu consegue reverter. O Vasco faz 2-0 e fica confortável no jogo e administra. O Paysandu não conseguiu chegar mais. O Vasco soberano na partida. Não que tenha sido uma partida brilhante do Vasco, mas foi uma partida que, depois dos 2-0, o Vasco ficou tranquilo, sossegado no jogo. O Paysandu já sem forças para chegar. A questão física, você vê a diferença de nível para um time de Série A para um time de Série C. A qualidade de estrutura é diferente. Então, o Vasco ficou tranquilo. E o Vasco teve, para a gente fechar essa análise, um terceiro gol do Nuno Moreira, que foi erradamente, na minha visão, anulado inicialmente pela revisão sugerida pelo árbitro de vídeo e depois da revisão do Ramon Abate Abel, ele entendeu que houve falta. O que acontece? Há um bate-rebate, o Paysandu tá no ataque, há um bate-rebate, a bola bate no Puma, e aí há um lançamento para o Brenner. Havia dúvida se a bola bateu no braço do Puma ou não, e não bateu. Há um lançamento para o Brenner quase que parte do próprio campo, em velocidade pelo lado direito. Há uma disputa dele com o zagueiro do Paysandu. O zagueiro do Paysandu puxa o Brenner pelo ombro pelo menos umas 3 vezes. E o Brenner também dá aquela puxadinha também na camisa. Então, um puxa o outro e o outro puxa um. Se fosse apenas o Brenner puxando o zagueiro do Paysandu ou o zagueiro do Paysandu puxando o Brenner, ok, falta de quem está puxando. Mas o que acontece? O lance segue fora da área, com um procurando espaço, o outro também, e um puxa o outro puxa um. O Brenner entra dentro da área, o zagueiro cai, nem reclama, o Brenner ficou sem ângulo para chutar, ele toca para trás e o Nuno Moreira vem de frente sozinho e só chapa a bola fazendo 3-0. A árbitra de vídeo sugeriu a revisão, o Ramon foi lá e viu que só porque o Brenner estava puxando, ele deu a falta, mas ele parece que não viu que o Brenner também estava, o Brenner foi puxado, então ambos se puxaram, e quando ambos se puxam, desculpa gente, não é para marcar falta. Porque não foi um apenas puxando, eles estavam se puxando. Aí o jogador do Paysandu cai, né? Porque já estava desequilibrado, cai, aí ele vai dar falta. Para mim, o gol foi mal anulado. Para analistas de arbitragem, ex-árbitros, também os que eu ouvi, falaram que o gol foi mal anulado e o Vasco venceu apenas por 2-0. Ah, mas ganhar por 2, ganhar por 3 faz diferença. Porque se você ganha por 3-0, no jogo da volta mês que vem, acho que é dia 13 de maio a partida, o Renato poderia mexer muito na equipe. Botar uma equipe mista, uma equipe quase reserva, para poupar alguns titulares. Mas quando está 2-0, como eu falei no começo, não acredito que o Paysandu reverta. Mas vai que o Paysandu acha um golzinho em São Januário, 1-0 Paysandu. Bota fogo no jogo, bota fogo no confronto. Então, entendo que o gol foi mal anulado. Beleza, pessoal? Então é isso. Próximo compromisso do Vasco. Domingo, em São Paulo, contra o Corinthians. Não se sabe aonde, porque o Corinthians sofreu uma punição de perda de mano de campo. Não sei se o Corinthians entrou com efeito suspensivo para jogar com torcida em Itaquera ou para jogar sem torcida em Itaquera. Não sei. Vamos analisar e vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Mas próximo jogo, Corinthians e Vasco se reencontrando após a fatídica final da Copa do Brasil, vencida pela equipe paulista. Beleza, pessoal? Então é isso. Paysandu 0,
Vasco da Gama 2, o Vasco dá um passo gigantesco rumo a oitavas de final, né? Rumo às oitavas de final da Copa do Brasil. Então é isso, nos vemos num próximo vídeo depois de Corinthians e Vasco. Beleza, pessoal? Um abraço e até lá. Tchau, tchau.